Hoje é dia 16, segunda-feira, e esse é o nosso segundo editorial do dia. O segundo porque o primeiro foi polêmico, e o segundo não vai ser menos polêmico, não, pode ter certeza disso. Olha só, muita coisa está acontecendo, como por exemplo, o Silas Malafaia, que mandou um recado para o Supremo Tribunal Federal, falou, vocês querem dobrar a aposta? Prende o Bolsonaro, eu quero ver onde é que vocês vão parar. Outra questão é o Eduardo Bolsonaro, que participou de uma live, e nessa live o Eduardo Bolsonaro falou exclusivamente sobre as sanções do ministro Alexandre de Moraes e sobre quando Donald Trump poderia agir em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Num momento de tensão, num momento de tensão, que é o Donald Trump talvez embarcando na guerra junto com Israel contra o Irã. O mundo está passando por momentos caóticos e o Brasil não está diferente. Pois é, o vídeo polêmico em que eu fiz críticas aqui ao filho do Bolsonaro, que muita gente não gostou. Pelo contrário, muitos outros me apoiaram, tá? Dizendo que a fala do Flávio Bolsonaro foi absurda. Não sei se você sabe, o Flávio Bolsonaro defendeu uma anistia ampla e restrita para o ministro Alexandre de Moraes, inclusive dando a ele uma saída honrosa ao ministro Alexandre de Moraes. Ignorando o que aconteceu com todos do 8 de janeiro, eu fiz críticas a isso. E agora, a Folha de São Paulo divulgou a matéria e vocês vão entender um pouquinho o que está acontecendo, tá certo? Inclusive, quando a gente fala de tudo que está rolando, hoje a imprensa está acordando. Olha só, uma matéria incrível que o J.R. Guzzo fez, onde diz que o PT está nu. E este é o momento certo da oposição entender que não é hora de ficar criando firulas, nem nada disso. É simples. É só mostrar a verdade. Mostrando a verdade, já acabou o governo lulopetista. Simples assim. Como, por exemplo, acaba de sair mais uma matéria onde um deputado está sendo acusado sob suspeita de que uma malinha... Assim, no governo PT as coisas são poucas, Uma malinha de 6 milhões de reais em espécie, apreendida pela PF, suspeita-se que poderia ser do deputado. E a gente vai falar sobre isso. Outro ponto também que está gerando uma polêmica gigantesca é que os Estados Unidos começam uma investigação pesada sobre os navios do Irã que atracaram aqui no Brasil em fevereiro de 2023. Lembra disso? Só que agora eles estão numa linha de investigação que esses navios poderiam ter levado ogivas de urânio lá para o Irã. Uma matéria da Globo que voltou a circular agora diz que a INB investiga o sumiço de ampolas com amostra de urânio enriquecido do Rio de Janeiro. Olha só que mera coincidência que acontece, Então, parece que os Estados Unidos tá mirando o Lula e o Lula tá bem, com a batata assando em relação aí, a postura sobre o Irã, no meio dessa guerra. Outro ponto também, a gente precisa relembrar quem é Israel, que em 2019 nos deu tanto orgulho na tragédia de Brumadinho, e aí vem hoje o governo e gospe na cara de quem nos estendeu a mão. Isso é tão triste, O Victor von Serran falou sobre os deputados, sobre os prefeitos que estavam numa missão oficial em Israel e que agora a esquerda está tentando levantar uma narrativa contra Israel, e a gente precisa refutar isso. Vamos falar também sobre o caso do deputado, cujo pai está lá em Israel, pegou o voo e está indo para Israel para tentar resgatar o pai, porque eles dizem que o governo Lula, de certa forma, abandonou os prefeitos que estão lá em Israel. E aí, a gente vai fazer algumas considerações a mais aqui também sobre o que está rolando nesta guerra aí, tá bom? Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Cogite inscrever-se no canal, Eu fiz uma aposta que eu ia perder seguidor quando eu critiquei o Flávio Bolsonaro falando que ia dar anistia para o Alexandre de Moraes, e parece que não aconteceu isso não. Então parece que vocês estão bem alinhados mesmo no nosso entendimento aqui, de que não existe político de estimação. Certo é certo e errado é errado, independente de quem fez, Que esse negócio de olhar quem e não o que é coisa da esquerda. Nós não. Nós, cidadãos que acreditam na democracia, que acreditam no devido processo legal, olha, se é da direita e errou, tem que pagar. Se é da esquerda e errou, tem que pagar. Se é da esquerda e acertou, tem que ter parabéns para ele. É assim que funciona, tá certo? Então, cogite
se for o seu caso aí de achar que o nosso trabalho é sério, inscrever-se no canal e compartilha também, manda aí nos grupos pra gente continuar trazendo informação com a maior qualidade possível. Fechou? Bora pra cima, eu sei que você tá aqui por informação. Bora lá. É o seguinte, pessoal. Olha, é inevitável. Eu não sou jornalista, eu sou um badeco. Tá? Eu sou um cara, eu sou um advogado, filósofo, e venho aqui e venho dar meu palpite como cidadão brasileiro para vocês. Então é inevitável que eu exponha algumas opiniões, como por exemplo, eu não vou muito com a cara do Silas Malafaia. Não. Mas acho que ele é uma peça importantíssima dentro da direita? Acho sim. Então, quando ele acerta, eu tenho que estar aqui para falar, acertou, apoio ao ato, né, ao que ele fez e não a quem ele fez. Até porque, graças a Deus, eu nunca vou precisar dormir com ele numa cama. Então, pouco me importa quem é ele na vida pessoal. O que me importa é o que ele fez ou deixou de fazer. E olha só, o Silas Malafaia mandou um recado para o Supremo Tribunal Federal. E eles já entendem isso, eles já sabem disso. Matéria do meio independente. Eu sempre cito a fonte, meio independente. Eles têm medo da reação do povo. Eu não dobraria a aposta, diz, caso haja prisão de Bolsonaro. Ou seja, o Silas Malafaia, que é líder nacional da Assembleia de Deus, subiu o tom em relação a uma eventual prisão do Bolsonaro. Para o religioso, não é uma boa coisa prender o Bolsonaro, não. E eles estão com medo da reação do povo. Olha o que acontece. O PT está discutindo nos bastidores que é hora do Supremo Tribunal Federal recuar, manter o processo em aberto, mas recuar. Que se o Bolsonaro for preso agora, a direita vai se rearticular e vai ser avassaladora contra o governo do PT. Há alguns que dizem que até o próprio STF está costurando, junto com o Centrão, um nome para substituir o Bolsonaro, apostando, inclusive, presta atenção no tamanho da maldade, apostando, inclusive, em anistia ampla e restrita para os ministros do Supremo também. Assim, um cara do centro vai estar administrando ali tudo, né? Bolsonaro, inelegível, preso, e entra alguém do Centrão para administrar tudo. Essa é uma aposta deles. Só que eu te digo uma coisa, se acontecer uma prisão do Bolsonaro, ninguém sabe o rumo disso, tá? Ninguém sabe como o povo vai reagir, ninguém sabe se vai surgir um nome revoltado com a prisão do Bolsonaro, que vai ganhar a graça do povo. Lembra do Pablo Marçal, em 2024 em São Paulo? Não era o candidato apoiado por Bolsonaro. Mas você já imaginou se no meio dessa história surge um nome meio doido, meio aloprado e fala, não, nós não podemos aceitar isso com Bolsonaro. Então, o Silas Malafaia mandou um recado aqui e disse o seguinte, eu não dobraria a aposta de prender o Bolsonaro e achar que todo mundo vai ficar quietinho, vai aceitar, vai engolir. Porque o povo é o supremo poder e aí ele se dobra. STF, Senado, Câmara, Poder Executivo, disse o pastor numa entrevista da Rádio Ouro Verde. Ou seja, todos têm que se curvar ao povo. E a realidade dos fatos, que a gente analisa aqui, é que, literalmente, nem o Supremo Tribunal Federal sabe qual vai ser a reação do povo, dos caminhoneiros, do agro, né, dos apoiadores do Bolsonaro, se realmente houver uma prisão. Né, se realmente houver uma prisão. Enquanto isso, a gente não pode esquecer a nossa novela preferida, afinal, tá lá, Alexandre de Moraes contra Donald Trump. Quem vencerá essa batalha épica? Pois é, o Eduardo Bolsonaro participou de uma live no estúdio Quinto Elemento. E nessa live ele falou sobre a sua atuação para que o Donald Trump possa sancionar o ministro Alexandre de Moraes. E contou com a soberba dos ministros do Supremo e da esquerda para poder atuar. Escuta só o que disse o Eduardo Bolsonaro nesta live do estúdio Quinto Elemento. Você acha que essa narrativa de que as Big Techs sozinhas estão pressionando e você só está aí passeando, como é que você responde a essa narrativa deles? Eu dei sorte por conta da arrogância deles, né? A arrogância deles nunca enxergou que eu estava fazendo alguma coisa produtiva aqui nos Estados Unidos.
Então era o Bananinha, era o covarde, era o fujão, pô, deixa esse moleque lá, filho do presidente, e tal. Fritador Eles de acordaram hambúrguer. depois Pô, que esqueceu. eles acordaram depois que o Rubio falou que estava analisando e tinha grandes chances de sancionar o Alexandre de Moraes. Aí é que eles começaram a correr atrás do prejuízo. E como foi pouco tempo, eles não conseguiram, né, definir uma estratégia de narrativa. Então, se você ligasse na Globo News, estava a Catanhede falando lá, não, ele é insignificante, tal. Por outro lado, estava o PGR abrindo um inquérito contra mim. Eu falei, calma aí, ou eu sou insignificante, não faço nada, ou eu sou um risco à democracia e o PGR está abrindo um inquérito para me dar 12 anos de cadeia, que é o que eles estão pedindo lá, que eu fui envolvido agora acusado do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu estou entrando nesse inquérito do golpe aí agora. Se der mole, vou entrar no processo. Núcleo 7, 8, 9 ou 10, sei lá. Vamos ver o que o Deus do Olimpo vai decidir. Eu posso te falar? Não colou. Eles estão tentando me desmerecer porque viram que o meu nome foi alçado, né? Foi jogado muito para cima com essa questão toda. Eles não se deram conta no começo que se surgir uma pessoa capaz de dar uma sancionada no Moraes, dar uma punição no Moraes, essa pessoa já vai ser amada pelo público, né? Uma prova disso é o jeito como o Bolsonaro chega aí pelos estados e Moraes não anda, não consegue sair de casa sem segurança e indo para evento controlado. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E a gente tem uma expectativa de que essa sanção saia. Quando ela vai sair, a gente não sabe, né? A rotina da Casa Branca é algo muito instável, né? A gente sabe que a todo momento isso muda, mas, como diz até o Paulo Figueiredo, né? O ultrassom da grávida tá bonito, tá de 39 semanas, pode nascer na 40ª, na 41ª, na 42ª, até na 43ª tem bebê que nasce, mas a gente continua trabalhando aqui para que ele nasça, né? A gente já tem o aval de todas as altas autoridades envolvidas no caso, National Security Council, a State Department, o jurídico da Casa Branca, etc. Então, existe uma ordem executiva pronta para o Trump assinar. Quando ele vai assinar? Não sei. Isso vai depender do momento político, isso vai depender de outras variáveis que aí não estão debaixo da minha gerência. E aí a gente vai ver quando é que vai acontecer. Mas eu tenho muita esperança de que vá acontecer, Deus quiser, em breve, né? Mas não consigo cravar uma data nem falar quando. Pois é, pessoal. O Eduardo Bolsonaro, ele falou um ponto muito interessante aqui. Qualquer um que tenha, né, o discurso de que possa vir a sancionar Moraes, ele vai ser alçado. O Eduardo Bolsonaro, ele é bem estrategista, ele não é bobo. Ele viu, né, que como senador, como deputado, ele sempre teve um grande apelo. Mas ele viu também que ele precisa ter uma alternativa ao nome de Tarcísio. Bolsonaro hoje, né, apresentava uma rejeição em relação ao nome de Michele Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro viu que, saindo do Brasil, ele alçaria o seu nome a uma possível, né, alternativa ao nome de Tarcísio. Se o Tarcísio quiser querer muito, olha, eu sou o único. Não é o único não, tem outro. Tem o Eduardo. Só que a coisa tomou tanta projeção que, com as caquinhas que o PT está fazendo no Brasil, tanto a Michele quanto o Eduardo aparecem como nomes amplamente viáveis, né, para substituir o Tarcísio de Freitas, talvez até com uma aceitação melhor ainda. Então, a medida do Eduardo Bolsonaro de apostar em ir para os Estados Unidos deu ponto positivo. Eu mesmo passei a ver o Eduardo com outros olhos, né? Passei a ver que realmente ele está disposto a encarar, né? Encarar um autoexílio para fazer denúncias sobre o que acontece. E aqui no Brasil, né? Todo mundo já viu que não tem solução. Aqui dentro não tem o que se fazer. Agora, em compensação ao outro filho do Bolsonaro, esse nunca teve a minha mudança de perspectiva, tá? De percepção. Eu coloquei esse vídeo para vocês, vou colocar só esse trechinho porque a matéria da Folha de São Paulo começa com esse trecho. Escuta. Morreu o debate sobre a anistia? Não, tá mais vivo do que nunca, né? Para mim, a anistia é a saída honrosa para todo mundo. Para o Supremo, para Alexandre de Moraes e para o Congresso Nacional também, que está sendo muito humilhado em todo esse processo. Porque as
Pronto, só isso que eu queria que você ouvisse, porque eu já coloquei esse vídeo aqui para vocês. Então, Flávio Bolsonaro defende anistia ampla, inclusive para Moraes, e é uma saída honrosa para todo mundo, inclusive para o ministro Alexandre de Moraes. O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, defende anistia com saída honrosa a todos, inclusive para o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Isso aqui, né, gerou críticas de todos os espectros contra o Flávio Bolsonaro, dizendo que chega a ser um desrespeito, né, um desrespeito para com aquelas pessoas que estão presas, aquelas pessoas que perderam a vida. Para tudo que aconteceu, o Daniel Silveira, né? Então, não se pode falar em saída honrosa e nem equiparar o que aconteceu com os presos do 8 de janeiro, que hoje, depois que a gente começou a assistir esse negócio do golpe aí, né, esse ato do golpe Tabajara, a gente percebeu que não tem liame nenhum para o UOL, para mim é um dos jornais mais militantes que existe, para o UOL chegar até fazer uma matéria dizendo, olha, é fraco o argumento de que o 8 de janeiro tem a ver com o golpe. Para o UOL fazer essa matéria, para o Globo fazer essa matéria, é porque não tem nada, absolutamente nada, nenhuma mensagem, nenhuma troca de texto falando, não, ó, articula uma mobilização para dar o golpe. Não existe, tá? E aí, fala, não, é a mais honrosa para todo mundo, para os criminosos lá do 8 de janeiro e para quem também extrapolou os limites, né? Porque aí adequam-se os crimes do 8 de janeiro. Pessoal, depredação de patrimônio público não passa disso. E aí? O que aconteceu com os vândalos da esquerda que já fizeram isso? Nada. Então o Brasil perdeu todo o rumo e é por gente como essa aqui. Então não volta atrás no meu posicionamento de que, mais uma vez, uma bola fora, né? Eu ainda acho de que figuras como Flávio Bolsonaro foram um atraso de vida para o Bolsonaro. Eu ainda acho. Lembra do escândalo, da rachadinha, tudo aqui? Agora que vocês vão ficar bravos comigo mesmo. Colocaram o Flávio Bolsonaro na mira e falaram, ó, Bolsonaro, ou você recua, ou a gente pega seu filho. Eu ainda acho que isso aconteceu, tá? Se eu tiver errado, me corrijam aí. E aí a imprensa vem caindo na real, né? Olha só, o J.R. Guzzo, exímio jornalista, escreveu o seguinte: o PT está nu. O PT e a esquerda brasileira estão sem votos, sem programas e sem o que dizer à população. Dependem de um governo que deu errado e de um STF que tumultua o tempo todo a paz pública. Não tem saída viável nas próximas eleições. Sua única esperança é a opção totalitária. Só que essa opção totalitária terá resposta. Eu vou falar uma coisa para vocês. Agora, é fato. Em 2026, vai ter uma pressão norte-americana gigantesca como nunca. E aí é saber se Lula e companhia terão uma aposta de enfrentar o After Day, né? Vem cá, para quem acompanhou até agora todos os depoimentos do Bolsonaro, tudo que o Bolsonaro falou em live, né? A gente acompanha tudo, porque o meu papel de comunicador é estar aqui com vocês. O Bolsonaro citou muitas vezes, não, se a gente quisesse fazer alguma coisa, a gente tinha como fazer. O problema era o After Day, é o dia depois. Só que o After Day que chegou para o Bolsonaro lá em 2022, hoje chega para o Lula também. Tá, o STF vai comprar a briga? O STF vai venezuelizar o Brasil? Encarar fazer igual o Maduro? E encarar um After Day? Será que isso vai acontecer? Então, a grande questão é, pode ser sim. Pode ser, né? Agora, a grande questão que fica sobre esse After Day, porque o PT ganhar eleições, cara, é patético defender essa tese. É patético, é risível, é ridículo qualquer pessoa hoje defender, falando, não, o PT ganha as eleições em 2022. Não existe como isso prosperar. Então, Lula vencendo as eleições em 2026 é o estopim necessário para qualquer população ter pressão e para os Estados Unidos cair como um abutre, né, em cima do Brasil. E o problema é que eu quero ver como que o exército vai estar se estoura uma guerra agora. O exército está sucateado,
E aí, o exército está assistindo já pessoas serem presas, generais sendo presos. Agora eu quero ver o que o exército vai sentir também, vendo, se o Brasil entra num estouro desse, vendo mandar gente, brasileiros, para lá, para servir de bucha de canhão. Não, seria interessante, né? Você já pensou? Pegando a galerinha lá do morro, os jovens de 18 anos e mandando para ajudar o Irã, né? Então, assim, o exército vai ser pressionado, mais cedo ou mais tarde. Então, eu acredito que o After Day não é muito vantajoso pro Lula também, não. Vamos lá, pessoal. Escândalos de corrupção, né, é uma assinatura de governos de esquerda. Vocês sabem disso. Quem é o deputado suspeito de ser dono de 6 milhões apreendidos pela Polícia Federal? Essa matéria é do Metrópolis, né? Trata-se de um deputado, um sobrenome até um tanto quanto sugestivo, né? Antônio Doido, né? Que é do Pará, foi eleito em 2022 ao receber 126.535 votos no Pará. Como mostrou a coluna do Fábio Serapião, o parlamentar é investigado pela PGR após 2 aliados serem presos enquanto faziam saques milionários, né? A ideia é que eles tinham ali uma mala de 6 milhões de reais, né? 6 milhões de reais em dinheiro vivo. Antes de ser deputado, o tal do Antônio Doido foi prefeito da cidade de São Miguel do Guamá, em Pará, entre 2017 e 2020. Naquele ano, tentou a reeleição, mas foi derrotado. Em 2024, nas eleições municipais, o parlamentar tentou se eleger prefeito em Ananindeua, no Pará, mas perdeu na disputa na eleição. Ele declarou bens de 2,5 milhões. Foi durante a eleição de Antônio Doido, entrou na mira da Polícia Federal em 4 de outubro. Após dias antes do primeiro turno das eleições, o PM Francisco Galhardo foi preso pela PF ao sacar 5 milhões. Meses depois, em janeiro de 2025, um assessor de Antônio Doido também foi preso ao sacar 1,1 milhões. Em pedido encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a PGR pediu que a apuração dos 2 casos seja unificada e citou alguns detalhes descobertos pela Polícia Federal após a prisão do PM Francisco Galhardo com 5 milhões de reais, tá? Sabe quando? 2024, tá? 2024 que aconteceu isso aí. Então, olha só como que a justiça é rápida para apurar algumas coisas, né? E você sabe o que vai acontecer, mesmo comprovado? Porque existe sobre ele a presunção da inocência, tá? Ninguém está argumentando aqui que ele é o culpado. O que se sabe é que os assessores dele, um com 5 milhões e um com 1 milhão, foi preso. O que é deveras esquisito, né? Sabe quando é que vai acontecer uma prisão, alguma coisa nesse sentido? Nunca. Nunca. Agora, se ele usasse camisa verde e amarela e falasse mito, Bolsonaro e fizesse arminha, meu amigo, canalha deveria ser preso por golpe o mais rápido possível. Pessoal, essa aqui é de assustar. Você lembra dessa matéria da Veja, não é novidade para ninguém. O Brasil deixou navios de guerra do Irã atracarem no Rio e irritou os Estados Unidos. Isso aconteceu em fevereiro, 28 de fevereiro de 2023. Agora, voltou a circular esta matéria aqui também. O INB investiga o sumiço de ampolas com amostras de urânio enriquecido em Resende. Adivinha onde? Rio de Janeiro. A ausência foi detectada em julho de 2023. Olha isso, tá? Em julho de 2023. Fevereiro, navios iranianos chegam no Rio de Janeiro. Em julho de 2023, numa transferência interna de armas de armazenamento, né, na fábrica de combustível nuclear, a INB, né, que é a Indústria Nuclear do Brasil, INB, diz que foi um possível vazamento do produto e não vai acarretar dano nenhum à saúde de ninguém, mas que esses recipientes sumiram. E aí vem uma matéria agora, de 29/5/2025, Brasil contraria Estados Unidos e apoia enriquecimento de urânio pelo Irã. O enriquecimento de urânio por parte do Irã é um dos fatores que travam um possível acordo nuclear
do país com os Estados Unidos. Por quê? Porque, segundo, inclusive, o próprio Netanyahu, ele atacou o Irã para evitar um holocausto nuclear. Segundo matérias que foram divulgadas, o Irã já estava com urânio enriquecido o suficiente para construção de bombas nucleares, 9 bombas nucleares. Isso aqui colocou o Brasil cada vez mais, né, na mira agora dos Estados Unidos, que abrem uma investigação para ver até onde o Brasil foi conivente, foi aliado do Irã, né, fornecendo amostras ou outras coisas para o Irã. Cara, coloca o Brasil cada vez numa rota de colisão. Vocês sabem, e aqui eu não gosto de fazer alarde, mas que cada vez mais é plausível estourar uma guerra mundial nos próximos anos, meses até. E que o Brasil já se posicionou muitas vezes de que lado ele estaria. E aí, é óbvio que o Brasil enviaria auxílio jamais aqui para os americanos aqui do lado. E aí, cara, já pensou o Brasil guerreando contra os americanos? Contra os israelenses, por exemplo, né? Janeiro de 2019, tragédia de Brumadinho. Israel foi o único país do mundo a enviar tropas para ajudar o Brasil. E agora o Brasil gospe na cara de Israel. Israel sabe que o posicionamento do governo não é o posicionamento do povo brasileiro. Ele age totalmente à revelia do povo brasileiro. O povo brasileiro ama Israel. Em 2019, Israel enviou tropas especializadas para ajudar nas buscas em Brumadinho, um gesto de solidariedade internacional. É importante reconhecer esse apoio histórico que existiu por parte do povo de Israel ao povo brasileiro, né? E é esse povo que agora, essa turma da esquerda aí fica atacando. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E aí, a gente vai continuar agora falando sobre os prefeitos que estão lá, né, ilhados e presos lá em Israel. O Victor von Serran, né, logo de manhã, ele mandou essa mensagem aqui, ó. Meu amigo Vanderlei Pelizer me ligou ontem do bunker israelense em Kfar Sabah, onde uma comitiva brasileira convidada ficou presa em meio a conflitos entre Israel e Irã. Ele se nega a sair por terra pela Jordânia, como parte do grupo se propôs, seguindo orientações de Israel. Israel orientou que não saiam. Não saiam agora. É arriscado, é perigoso. Então a orientação é para que não saiam, tá? Nem por terra, nem por ar. Ah, um vídeo ontem que eu coloquei para vocês, onde eles falam a possibilidade de sair pela Arábia Saudita, né? Por terra, mas há o risco de incursões e ataques terrestres, inclusive de que esses ataques aconteçam mesmo por terra, né? Com espaço aéreo fechado, ir por terra onde não há abrigos no caminho pode ser um risco. Com certeza haverá narrativas de que Israel deixou os brasileiros virem sabendo da guerra, o que é um argumento fraco, visto que, militarmente falando, em qualquer instante se toma uma decisão. Olha, o que a gente precisa entender? Já começou a circular o argumento de que Israel deixou os prefeitos lá e de que o Lula não vai mandar ajuda por causa disso. Os prefeitos já estão argumentando que o Lula não está mandando, já deveria mandar ali para a Arábia Saudita um avião ficar de prontidão para retirar os prefeitos de lá. Os militares israelenses não aconselham a saída pela Jordânia. A situação da comitiva é importante, ainda mais agora que nossas relações com Israel sofrem desgaste, visto as declarações embaraçosas construídas pelo presidente Lula. E assim, né, esse grupo israelense, grupo de prefeitos que foi para Israel, brasileiros, né, foram para reconstruir laços que o Lula está destruindo. Deputado embarca em missão arriscada para tentar tirar o pai de Israel. E olha só, o deputado Mercinho Lucena, que é o filho, né, do Cícero Lucena, que é o prefeito da Paraíba, ele embarcou na manhã de sábado ainda com destino à Arábia Saudita. O objetivo dela é se aproximar por terra de Israel em uma missão de resgate. Ele quer fazer uma missão de resgate para retirar o pai de lá pela Arábia Saudita, o que é arriscado demais, né? Desejo força aí ao próprio Lucena, né? O pai e filho aí, para que consigam retornar o mais rápido possível.
E aí, quando eu digo, né, sobre as incursões de Israel, as incursões na guerra, né, do que o Brasil pode mandar soldados para auxiliar, assim, é arriscado. Quando a gente vê hoje o nível dos soldados brasileiros, um efeito poderia ser esse aqui, ó. Olha só, essa matéria é do Área Militar. A Coreia do Norte perdeu 50% das tropas contra a Ucrânia, diz inteligência britânica. O que acontece? Quando começou a guerra lá, ou depois de um tempo da guerra da Rússia com a Ucrânia, a Coreia do Norte mandou soldados para lutarem ao lado dos russos. 50% das tropas foram dizimadas. Segundo informações dos russos, os norte-coreanos não sabiam nem o que estava acontecendo. O governo mentiu dizendo que era só um treinamento militar. Dos 11 mil enviados, né, para lutar junto com a Rússia, 6 mil foram mortos, sem nem saber o que estava acontecendo. Então, o Brasil corre risco de repetir essa vergonha que a Coreia do Norte teve, né, mandando gente lá que foi jovens, foram para morrer a custo, né, de uma guerra que nem tem a ver com eles. E o Brasil pode sentir esse retrato aqui. Olha só o que está acontecendo. Urgente. Neste momento, mais de 20 aviões, tanques e caças partem dos Estados Unidos rumo à Europa. O que está acontecendo? O Comando Logístico dos Estados Unidos está a todo vapor nesse momento. Mais de 20 aeronaves de apoio aéreo, como o KC-135 e KC-46, estão em direção à Europa. Diversas aeronaves de abastecimento aéreo e caça de combate partem dos Estados Unidos nesse momento em direção à Europa. O que está acontecendo? 2 cenários. A partir de amanhã, a Força Aérea dos Estados Unidos vai disparar de um grave exercício na Europa, que incluirá F-35, F-15 e o KC-135. Ou seja, ou um dos cenários é exercícios militares para mostrar para o Irã que os Estados Unidos está preparado para o embate, ou os Estados Unidos já vai para o embate. Outro ponto interessante é que o herdeiro do trono iraniano, né, porque lá era uma monarquia antes, né, do grupo radical iraniano tomar conta. Herdeiro do trono iraniano convoca militares para que se unam ao povo e derrubem o regime de Khamenei, né, que é o regime hoje lá. O Reza Pahlavi, que é o filho mais velho do último Shah do Irã, é o rei do Irã, né? E hoje principal figura da oposição em exílio, lembrando que ele está em exílio, se ele tivesse lá ele já estava morto há muito tempo, fez nessa sexta-feira 13 uma série de declarações incisivas contra o regime da República Islâmica e seu líder supremo, o Ayatollah Khamenei. Tá? Em uma mensagem publicada em persa em suas redes sociais, ele afirmou, abre aspas, Ali Khamenei, o líder responsável do regime anti-iraniano da República Islâmica, mais uma vez envolveu o nosso país em uma guerra. Essa não é a guerra do Irã, nem a do povo iraniano. E a guerra da República Islâmica é a guerra da República Islâmica e a de Khamenei. Ou seja, ele fez a convocação para que o povo, né, fosse contra o regime. E aí, os iranianos que já fugiram do Irã, que estão fora do país, se reuniram para comemorar, né, a intervenção israelense no Irã. Matéria no Centro do Poder, né, os iranianos que estão fora já do Irã começaram a comemorar. Tem vídeos circulando também, né, de iranianos que pararam, né, para comemorar a morte dos líderes iranianos que lá estão. Ou seja, é você vê aqui que está com a placa aqui, ó, thank you Israel, né, obrigado Israel. É assim... cara, é absurdo, né? Os próprios iranianos comemorando o fim do regime e os esquerdistas fanáticos aqui no Brasil apoiando o Irã contra Israel. Inclusive, feministas que se forem para lá não vão poder nem, né, mostrar nada, né? Feministas, comunidade LGBTQIA+, apoiando um regime onde as pessoas matam homossexuais. Outro ponto interessante, urgente, o novo presidente interino da Síria, lembrando que o Muammar Gaddafi caiu, né? Ahmed al-Shara autoriza Israel a usar o seu espaço aéreo para poder interceptar os mísseis do Irã. Ou seja, é uma mudança, assim, né,
absurda, abrupta do que está acontecendo lá no Oriente Médio. E aí, né, o Irã pediu que a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha pressionem Israel para interromper, ou seja, o Irã está dando sinais de fraqueza já. O Irã pediu para que a Grã-Bretanha, França e a Alemanha pressionem Israel para interromper o que o Irã classificou de ataques mortais contra o Irã. A China pediu a Israel e Irã que reduzam as tensões imediatamente. As forças de Israel declararam que agora elas têm o controle total do espaço aéreo sobre a capital do Irã, Teherã. E a embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv foi danificada por um míssil iraniano, mas sem maiores consequências. Estima-se que desde o início da guerra o Irã lançou aproximadamente 350 mísseis em direção a Israel, dos quais 90% teriam sido interceptados pelas defesas do país, pelas defesas de Israel. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Muito obrigado pelo carinho da audiência e a todos que compartilham o conteúdo aqui publicado. É isso aí, pessoal. E é isso. Muito obrigado a todos vocês, né? Sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês, discutindo um pouco da política, da geopolítica. A gente volta às 14 horas com mais um material aqui com vocês. Abraço e até o nosso chá da tarde, né? Abraço.